Nesse episódio só me veio na cabeça a Rhaenyra cantando pro Sir Criston. Era gostoso, mas você se emocionou. Era gostoso, mas você se apaixonou. É tenso. E nesse domingo saiu o 5º episódio da primeira temporada de A Casa do Dragão, o qual trouxe algumas revelações, alguns acordos por baixo dos panos, coraçãozinho magoados e mais um casamento chocante pra lista de Westeros. E dando continuidade aos nossos vídeos dessa série aqui no canal, bora comentar de tudo que rolou. Simbora! Fala pessoal, como vocês estão? Eu sou o Júnior Cravador, esse é o meu canal onde vamos falar de séries, filmes e livros. Se é novo por aqui, aproveita e já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação dos conteúdos que saírem daqui pra frente. E se gostar do vídeo, já deixa aquele like, compartilha com os amigos, conhecidos, que também gostam de A Casa do Dragão, de Game of Thrones, séries de fantasia. Aqui no canal tem muito conteúdo, dá uma conferida aí. E aquele último aviso, o vídeo vai conter spoilers, então se você ainda não assistiu, siga por conta e risco. Certo? Minha gente, já começa assim dizendo que tá mais do que claro que em Westeros não existe um casamento que siga o seu planinho em paz. Sempre tem que ter uma treta e acabar em morte. Como é que pode? Aí não dá nem pra culpar a galera que não quer nem ouvir falar de matrimônio, que só foge do casamento, porque é uma verdadeira prova de se manter vivo até o final da cerimônia, não é verdade? Bom, mas comentando dos pontos principais, porque esse episódio teve muita coisa, muitos eventos, diferente dos vídeos anteriores que eu comentava por personagens, aqui você parar de acordo com os eventos. E para começar, vamos lá falar da viagem do rei com a princesa até a Casa Velaryon, para tratar do casamento dela. E na viagem ali do barco, tava todo aquele climão de romance entre ela e o Sir Criston. Tá na cara o lance deles, né? Todo momento juntinhos, meio que tocando as mãos, que só o rei que não percebeu. Mas aí, quando eles chegam lá na casa dos Velaryon, foi uma recepção tanto quanto estranha, mas acaba que eles tratam por fim, entram num acordo para unir as duas famílias. Era para ter acontecido antes, só agora deu certo. E claro que os Velaryons não iam também aceitar assim tão de cara e puseram algumas exigênciazinhas, que o nome dos herdeiros frutos dessa união carregue o nome Velaryon, mas aí o rei coloca o contraponto de que pode até ter o nome Velaryon, mas o qual for se sentar no trono, independente do sexo, vai carregar o nome Targaryen. E até achei engraçada a cara da Rhaenys, ela tava meio contente com isso, porque ela é uma Targaryen, mas também a gente vê muito da preocupação dela e seu marido, e com razão. Porque ao casar seu filho com a Rhaenyra, eles estão permitindo que ele se torne um alvo. A gente sabe de todos os comentários que estão surgindo aí no reino, o pessoal não tá querendo aceitar muito a escolha do Viserys para ter a Rhaenyra como rainha, como a sua substituta. Então quem estiver do lado dela provavelmente vai pagar, vai sofrer com as consequências também. Mas essa união dos dois traz esse sentido de apaziguar essa antiga rincha por causa da escolha do Viserys para ser o rei e não a Rhaenys. Então assim os dois herdeiros acabam se unindo e sendo quem vai governar aí pra frente o reino. E outro momento importante nessa viagem também foi a conversa da Rhaenyra com o Laenor Velaryon. Os dois acabam fazendo um trato naquela conversa do ganso e do pato, e que acaba revelando a sexualidade do Laenor. E querendo ou não, é um acordo muito bom para ambos, não é mesmo? E uma coisa que eu gostaria de falar é que eu não sei se vocês também sentiram isso, mas parece que a Westeros dessa época é mais liberal em alguns sentidos do que a Westeros lá de Game of Thrones. Porque até a questão aí do Laenor, ou até mesmo de relacionamentos entre família, primos, tudo é muito mais tranquilo. Anos mais pra frente, quando a gente tá lá em Game of Thrones, parece que o pessoal é mais hostil, retrocedeu na forma de pensar. Bom, mas aí vamos para um segundo momento desse episódio, que é esse retorno da viagem, e temos aqui a conversa da Rhaenyra com o Sir Criston, e dá pra ver que ele tá chonadinho nela, e ele faz a proposta pra ela largar tudo, fugir com ele, até porque ela volta e meia reclamava sobre a sua vida, as obrigações que tinha, e apesar de a gente sentir um dozinho dele, óbvio que ela não largaria o cargo pelo qual está destinada. Como ela disse, é algo maior do que ela, no sentido do que tudo isso representa. Ela vai ser a primeira mulher a sentar-se no trono, e todo o preparo, investimento que o seu pai colocou em cima dela, porque ele enfatiza essa escolha desde o início. A gente vê ele afirmando que não, ela vai ser quem vai herdar o trono. Então ela não deixaria tudo assim tão facilmente.
dá pra entender ela nesse ponto. Mas ao mesmo tempo a gente fica com pena do Criston e dá pra ver o lado dele também, porque ele é um homem muito honrado. Ele se sente meio sujo por ter desonrado seu juramento e se envolvido com a princesa. E essa proposta da Rhaenyra dele continuar sendo seu amante, eles ficarem juntos mesmo depois do casamento, soa como um pouco indecente, porque ele acreditava que casando com ela, ele poderia, de certa forma, recuperar sua honra. No fundo, ele se sente muito como um objeto pra ela. Então deu uma peninha. A gente tava torcendo para que ele só aceitasse isso que ela propôs, e os dois vivessem felizes, sem se preocupar com as convenções. Sim, estávamos, mas era meio que claro que não ia rolar. E essa ofensa dele na proposta dela também esclarece muito do seu comportamento lá pro fim do episódio, mas eu já comento sobre isso. E já a Alicent, que no início do episódio viu seu pai partindo da corte, escuta dele assim o conselho para abrir os olhos, que com a morte do rei, a Rhaenyra não vai ser bem aceita como rainha e ela será obrigada a tirar a vida dos seus filhos, já que eles são motivo de uma possível concorrência. Então todo aquele jogo psicológico que Otto fez para influenciar a Alicent desde o início para pôr ela contra a Rhaenyra começa a fazer efeito aqui. E ela até resistiu por um bom tempo, tentou alegar que a Rhaenyra era alguém preparada para o cargo, que ia ser uma boa rainha, mas aí veio o encontro com o filho do novo mão e ele entrega a informação como quem não quer nada de que a Rhaenyra recebeu um chá. E eu me perguntei novamente, será que não foi o Otto que mandou ele falar isso, assim como eu acho que foi ele que mandou aquele chá pro quarto da princesa? Enfim, a questão é que com isso, somada à conversa que ela teve com o Criston, a Alicent se sentiu muito traída, enganada pela amiga e começa a se voltar contra ela. Dá pra ver essa mudança de posição. E nessa conversa com o Criston foi aquilo de entregar sem querer. Tipo, a Alicent jogou verde pra colher maduro, mas nem ela tava esperando que o Criston ia entregar aquilo. Ela tava achando que era o Daemon. E o pobre do Criston já achou que era sobre ele, confessou tudo, não conseguindo mentir mais. Até porque ele tava meio puto com a Rhaenyra e também tinha toda a questão da sua honra. Mas aqui também já vem uma questão que é: o Criston foi uma das primeiras pessoas que realmente falou a verdade pra Alicent ali. Então aqui é o início desse elo entre eles, de algo que vai crescer pra frente. Bom, mas daí vamos pro terceiro momento, evento pré-casamento / casamento. E aqui o bicho pega. Tava tenso o negócio. Aquela cena da galera se divertindo, rindo, dançando, e eles dando close na cara de cada um. E a gente assim, ó, assistindo, pensando o que é que vai rolar. Vai dar merda, alguma hora. Mas vamos aí falar por partes. Primeiro a gente teve todo aquele momento da galera entrando, cumprimentando a princesa pelo casamento, o rei, o Lannister fazendo aquela piada, mas sem comentários. Com a Rhaenyra disse, ele sempre é uma ótima companhia, né? Depois vemos a entrada toda majestosa da família Velaryon, só na pose. Aí vemos a Alicent entrar, interrompendo o discurso do seu marido e usando a cor verde no seu vestido, o que acendeu aquela chama nos Hightower, porque ela vinha antes usando sempre as cores dos Targaryen. E aqui, se você a cor da sua casa e começa a perceber que ela tem apoio no reino. Então esse momento sim não foi em vão. E além dela também tivemos a entrada, a chegada, nada discreta, de quem? Claro, do Daemon. Não podia deixar de fazer sua ceninha. E após ele estar ali na mesa junto com a família, vem o primo da sua esposa, que faleceu recentemente, e o acusa de tê-la matado no ninho, o que sabemos ser verdade pela cena inicial. E o Daemon é bem covarde e descarado, não parece sentir nenhum remorso. E o coitado do Viserys só olhando e pensando, não tenho nenhum momento de sossego com esse aí. Até deu pena dele naquelas reflexões na conversa com o seu novo mão, sobre ele ter sido um rei que passou meio que despercebido, sem nenhum grande efeito, se questionando sobre o que diriam dele nas histórias, se haveriam canções. Ele não, ele foi o primeiro rei a colocar uma herdeira mulher no trono. Veio para revolucionar, então Viserys que fique calmo, não passou batido não. Mas voltando à questão do Daemon, é que agora ele é o herdeiro do ninho da águia. E ele tá conquistando várias coisas, se a gente for reparar. E ali no casamento ele também tava dando umas olhadas pra menina Velaryon. Será que vai ter algum lance aí pra frente? Bom, mas além disso, nessa festa também a gente vê o amante do Laenor percebendo quem é o benzinho da Rhaenyra. Nota o quanto o Criston tá de olho nela no salão e comenta com o Laenor. E depois vai lá falar com o Criston, diz que
sabe que ele tem algum envolvimento com a Rhaenyra e que ele também tem com o Laenor e que eles devem protegê-los. E daí seguimos por uma sequência de cenas que foi aquela confusão geral. Primeiro, o Viserys flagrando a Rhaenyra dançando com o Daemon e teve a impressão deles se beijarem na frente de geral. E a gente que tá assistindo vê o diálogo dela provocando, falando o que ele vai fazer, por que ele não toma ela como esposa, qual é a dele, e reafirma aquele interesse dela, que é mais do que uma admiração de sobrinha por tio. Aí, no segundo momento, a gente vê ali o Sir Criston só explodindo e partindo pra cima do amante do Laenor, e eu não entendi muito bem, será que ele se incomodou com aquela fala dele no diálogo um pouco antes, ou teve algo a mais nesse meio tempo, porque foi uma atitude muito drástica, não justifica de forma alguma o comportamento dele. Claro que a gente presta atenção nesses detalhes sobre a personalidade dele, de toda a questão da honra, que era algo que ele enfatiza bastante, que é a única coisa que ele tinha, o seu nome, e também toda a preocupação que ele tem da imagem da Rhaenyra ser sujada, manchada, mas aí é o ponto dele fazer aquilo, matar o cara de tantos socos que deu na cara. Tudo bem que tá de coração partido, mas né, calma aí. E até achei estranho não ter nenhuma punição pra ele, porque ele atacou um dos convidados e tipo, é isso, ok, ninguém tirou ele, levou, prendeu, fez qualquer coisa, sabe? Porque ocorreu um assassinato ali. Bom, mas depois disso tivemos o casamento ocorrendo, que seria só depois do torneio, dali 7 dias, mas foi antecipado, e por bons motivos. Naquela noite mesmo fizeram cerimônia, Oilarion fazendo seus votos chorando, enquanto o sangue do seu amorzinho ainda tava no chão. E até quero ver como que vai ficar essa questão desse casamento, porque querendo ou não, eles tinham um trato, ele ficaria com o seu amante e a Rhaenyra continuaria com o Criston, mas agora como que vai ficar isso? E assim que eles são dados como casados, o Viserys cai diante de todo mundo, e a gente vê essa doença progredindo desde o início, cada vez piorando mais, e nesse episódio foi o episódio que mais demonstrou como ele tá mal, e todo mundo tá notando isso. O rei não tava se aguentando, e fica a questão sobre a doença dele. E reparem como sempre tem ratos, nessa cena que acabou o rato ali perto do sangue, e nos episódios anteriores também aparecia, volta e meia, algum rato em cena. E os membros do corpo dele estão apodrecendo. Toda a questão dos cortes no trono ainda não está muito bem explicado. O que ele tem. Bom, e ali no final a gente viu o Criston, após tudo que fez, apresenta a intenção de tirar sua própria vida. Porque não, ele meio que perdeu tudo. Ele estava no casamento da mulher que ele amava, e ele sabia que ele nunca ia poder casar com ela. A sua honra foi manchada, então ele não se sentia nem digno do cargo que ocupava. Mas aí antes que ele faça qualquer coisa, a Alicent chega e interrompe o momento. E aí a gente percebe o início dessa possível parceria aí pra frente. Bom, mas analisando assim tudo, você só pensa, meu, podia ter sido tudo tão diferente, tão mais tranquilo. A galera dessa série parece que só vai guardando rancor dentro de si, até que uma hora tudo explode e de alguém que são próximos de repente viram inimigos. E é uma pena, porque já comentei aqui antes, não existe aqui exatamente aquele vilão, tirando o Otto, que é super cobrinha, mal intencionado, mas o pessoal ali entrou em conflito por pequenos assuntos mal resolvidos, falta de dialogar mais, e pequenos atos acabam ganhando grande peso. E esse foi o primeiro episódio assim que não teve uma comparação, um contraste entre duas ou mais figuras, como vinha acontecendo. Esse foi um episódio que alinhou as posições das peças no tabuleiro. Quem estava com dúvida agora não tá mais, sabe sua função, e o jogo deu-se início. Assim que eu terminei, eu pensei, nossa, foi tipo incrível, deu vontade de reiniciar, começar o episódio de novo e assistir tudo mais uma vez. Acho que sim, o episódio anterior e esse, os dois assim, vieram uma sequência excelente, deixa a gente muito empolgado mesmo. E aqui fecha o primeiro ciclo da série. A gente tá no episódio 5, a metade da temporada, e querendo ou não, foi muito emocionante. Eles trouxeram, assim, um ritmo, eventos que deixam a gente, nossa, muito aflitos. E agora, segunda metade, vamos ter a troca do elenco para alguns personagens, vamos ter uma passagem maior de tempo, onde as coisas devem se complicar muito mais. Porque essa foi, como muitos dizem, a introdução da série. E o que vai vir pra frente é o que realmente agora parece que as maiores batalhas vão acontecer. Os maiores conflitos, as maiores tretas nessa família Targaryen. E claro que a gente, assim, fica super empolgado pra assistir. Mas como eu disse antes, eu queria que continuasse com esse elenco mais um tempo. Eu gosto deles. Eu gosto dessa Rhaenyra mais jovem, da atriz, ela interpretou muito bem. E a gente
compra ela, gosta de seguir essa personagem. É uma personagem principal muito boa, que a gente se apega. Mas tudo que tá acontecendo, não sei. Mas parece que as coisas não se encaminham para algo muito bom, final, assim, feliz, né? Como é típico de Game of Thrones. Então, não sei, vamos ver. Bom, pessoal, eu amei esse episódio. Não tenho nada para falar, assim, de mal. Tá tudo excelente. O ritmo dele, perfeito, perfeito. Adorei. Mas de vocês, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, gostaram ou não, estão empolgados para essa próxima fase. Se gostaram do vídeo, deixa aquele like, compartilha com os amigos que também gostam de séries de fantasia. Se não são inscritos, aproveite e se inscrevam. Os vídeos de A Casa do Dragão estão saindo semanais aqui no canal, então fiquem de olho. E eu vou ficando nessa, um grande abraço, se cuidem, até a próxima e tchau!